Eu gosto muito da metáfora do cantor, eu já trouxe algumas vezes aqui, e a cada vez mais isso vai ficando claro para mim, que o cantor pode ter uma linda voz, né? Pode ter um timbre maravilhoso, aquela voz que quando você ouve, você fala, uau, parece um anjo. E ainda assim, a habilidade dele de saber usar essa voz, né, saber como colocar a voz na nota certa, na entonação correta, que dá esse senso que me toca, por mais que ele esteja fazendo isso com o som, através das cordas vocais dele, através da voz dele, esse efeito que ele me causa não pertence a ele, pertence à música. Ele pode ser um cantor maravilhoso. Ainda assim, a música não pertence a ele. O efeito que a música causa na plateia é a magia, é a alquimia, é o mistério que não pertence a ninguém. Pertence à própria música, à própria magia, ao próprio mistério. Então, só ter uma boa voz, ter uma linda voz, ser um cantor com uma grande extensão vocal, aquela voz linda, não é suficiente se ele não souber como usar essa voz, como coordenar o som, a respiração, a entonação, a projeção da voz dele para que ela alcance esse potencial. Então, o que esse cantor vai precisar fazer? Ele vai precisar fazer exercício vocal, ele vai precisar fazer vocalize, ele vai precisar conhecer o instrumento dele. Ele vai precisar conhecer qual que é a extensão que ele alcança, qual que é a área de canto que é o canto dele, e inclusive, à medida que ele vai fazendo esse processo de autoconhecimento e esses exercícios e vai desenvolvendo, até essa extensão vai se ampliando, né? Até a capacidade de sustentação em notas mais agudas vai ficando mais segura e mais firme, se ele fizer esse trabalho. Se ele não fizer esse trabalho, ele vai cantar, porque ele tem a voz bonita, o timbre, mas ele vai mais gritar do que cantar. E com o tempo, ele vai perder. Ele não só vai perder porque ele vai machucar as cordas vocais dele, vai criar calos, vai criar feridas no dom dele, como também ele não vai conhecer o tamanho da potência do dom dele. Nós, terapeutas, também. Não adianta só a gente ter dom para cuidar de pessoas, dom para ouvir, dom para acolher, ter um grande dom de ser um Chiron, né, um centauro, um curador, se a gente não conhecer qual é a nossa escala, não aprender a usar essa potência, não cuidar dela e do desenvolvimento dela, para que a gente possa emitir esse som e permitir que esse som toque o outro através da alquimia de cada um, sabendo que isso que está acontecendo lá não me pertence. Então eu posso ter um super dom como terapeuta e aí eu vou lá e faço o meu trabalho, eu estudo, eu pratico, eu cuido de mim, eu cuido do meu processo interno, eu aprendo a conduzir e aí eu vou e faço o meu processo terapêutico dentro da abordagem que eu escolhi e eu sei que aquela alquimia pertence àquele ser humano, isso me deixa ser humano. E me isenta dessas síndromes tão apertadas e que nos judiam tanto, que nos cobram tanto. A gente já tem nossos temas, ainda tem mais uma cobrança interna de ser perfeito para poder fazer um bom trabalho. Não se trata de ser perfeito, se trata de ser congruente. Se trata de saber que se eu quero cantar, eu preciso cuidar e aprender a usar a minha voz. Se eu quero cuidar de pessoas, eu preciso cuidar da pessoa que sou eu também. À medida que a gente aprende isso, o nosso canto fica cada vez mais lindo, cada vez mais potente e com a potência de tocar mais e mais pessoas. Então a gente precisa desse treino de habilidade em relação ao nosso dom. Cuidar do que está lá dentro. Cuidar de como eu coloco. Conhecer qual é a minha extensão. Quais são meus temas de calcanhar de Aquiles? Quais são os meus temas que estão tranquilos hoje, que eu tenho mais potência, né? Será que eu estou num momento para pegar todos os temas? Será que eu posso cantar todas as notas? Tem algum cantor que pode? Então, essa metáfora do canto, ela me ajuda a me lembrar que a gente faz arte, a gente está trabalhando com tocar outros corações, né? Tocar outras vidas, assim como a arte e o canto fazem. A gente precisa se lembrar que a arte e o canto, o efeito da arte e do canto não nos pertence. E a gente precisa lembrar que cada um desses artistas aprenderam a usar o seu dom. Nós também precisamos disso.
Nós precisamos aprender a usar o nosso dom. Fora tudo isso, um bom cantor também precisa descansar, precisa proteger a própria voz no sentido de não ficar tomando gelado e algumas outras coisas. Tenores precisam fazer horas de silêncio para descansar a voz. Então nós também precisamos ter diversos cuidados com o nosso instrumento. Nós precisamos de repouso, nós precisamos de nutrição, nós precisamos cuidar do nosso ambiente para que a gente possa se sentir nutrido e energizado. Nós precisamos respeitar os nossos processos fisiológicos e humanos. Nós não somos super-heróis. Nós podemos em algum momento sim ter sido o herói de alguém, ou o mestre, né? Se a gente olhar por arquétipo da jornada do herói, o mestre na jornada de alguém. E ainda assim, nós somos humanos, com as nossas limitações, com os nossos desafios, com as nossas necessidades, que precisam estar inclusas dentro desse processo. Então, se você vem sofrendo, seja pela síndrome do impostor, síndrome do Salvador Messias, se sentindo responsável pela alquimia do outro, no sentido que é você que faz o processo acontecer dentro do outro, reflete sobre tudo isso que a gente está conversando hoje. Reflete, como que eu estou cuidando das minhas cordas vocais? Como é que eu estou conhecendo o meu potencial? Como é que está o meu mundo interno? Como é que eu tenho sido terapeuta de mim? Como que eu tenho abraçado as minhas vulnerabilidades e as minhas limitações humanas para então eu estar congruente, pleno, na frente de outro ser humano, convidando ele para esse processo de cuidar dele, de ser o guia do processo dele. O melhor guia é aquele que foi em mais lugares, né? Então, quais lugares você visitou aí dentro para que você possa, então, apoiar o seu cliente nessa visita ao mundo interno dele de maneira íntegra, não perfeita, não totalmente resolvido, eu nunca mais fiquei nervoso. A gente vai continuar tendo desafios. É a nossa habilidade de se sentar e fazer os nossos exercícios vocais que vai nos dizer o grande cantor que somos e seremos cada vez melhores, ou se a gente vai gritar, gritar, gritar até perder a voz, porque a gente exaure pela autocrítica, exaure pela cobrança interna, exaure pelas demandas que não param e as pessoas vão te cobrar cada vez mais que você resolva o problema delas, ou a dor dela, ou o que quer que seja. Isso machuca nossas cordas vocais até que a gente perde as extensões que já viemos prontos para alcançar. E a gente está precisando de muitos bons artistas para tocar muitos corações. E se você escolheu essa carreira, eu tenho certeza que você tem esse dom e que você pode ser cada vez mais cuidadoso com esse dom que você carrega aí, aprendendo cada vez mais a ter abordagens, processos, caminhos para cuidar de você. Eu acho que essa escolha é fundamental, que você precisa encontrar ferramentas caso você não as tenha e que a gente aqui pode encontrar juntos, tá certo? Saber navegar no próprio mundo interno através de processo, ter um caminho. E eu não posso ir embora sem falar que a focalização nos ensina isso. E que depois que eu encontrei a focalização, isso mudou, deu outra qualidade para o meu canto e ficou muito mais fácil cuidar da minha voz.